Pare de rolar a tela por apenas um momento, porque o que estou prestes a lhe dizer neste vídeo é algo que a maioria dos homens com mais de 50 anos nunca ouviu de forma direta, clara e sem constrangimento por parte de uma mulher que realmente entende a ciência por trás disso. Sua consulta médica cobre sua pressão arterial, seu colesterol, sua próstata. Ela não cobre isso. E a lacuna entre o que os homens supõem que as mulheres gostam na cama e o que as mulheres realmente vivenciam, desejam e precisam, essa lacuna está custando relacionamentos reais, intimidade real e felicidade real todas as noites em todo o país. Esta pode ser a conversa mais importante que você já teve sobre seu relacionamento. E digo isso não para ser dramática, mas porque a pesquisa é extraordinária e o silêncio em torno deste tópico já dura tempo demais. Ao final deste vídeo, você saberá exatamente o que a pesquisa diz que as mulheres querem, precisam e genuinamente apreciam durante a intimidade. E você saberá precisamente o que fazer de diferente a partir de hoje à noite. Quero adiantar algo agora mesmo. O item número 2 na lista de hoje é algo que eu apostaria que você já tentou antes, mas quase certamente não no momento certo, da maneira certa ou por tempo suficiente. Chegaremos lá em breve, e isso mudará fundamentalmente a forma como você aborda a intimidade física para sempre. E eu lhe digo agora, o número 1 desta lista é algo que 69% das mulheres dizem que seus parceiros de longo prazo nunca fizeram de forma consistente. E quando um homem começa a fazê-lo, as mulheres o descrevem como a mudança transformadora mais significativa em seu relacionamento íntimo em anos. Não pule o vídeo, a ordem importa. Agora, estamos fazendo uma contagem regressiva de 5 a 1, classificados de altamente impactantes a absolutamente extraordinários. Estas são 5 coisas que as mulheres genuinamente apreciam durante a intimidade física que a maioria dos homens com mais de 50 anos nunca aprendeu. E cada uma delas não custa nada, não requer medicação e pode começar hoje à noite. Vamos começar. O número 5 é algo que quase todo homem descarta como sendo simples demais, lento demais ou completamente não relacionado ao que acontece no quarto. E esse descarte é precisamente o motivo pelo qual tantas mulheres ficam acordadas, sentindo-se silenciosamente desconectadas de seus parceiros. Um estudo de 2020 do Instituto Kinsey, da Universidade de Indiana, pesquisou mais de 13 mil mulheres com idades entre 40 e 70 anos ao longo de um período de 7 anos e descobriu que as mulheres que relataram receber afeto físico não sexual regular de seus parceiros, dar as mãos, abraços sem pressa, contato suave nas costas durante a vida cotidiana, relataram um desejo sexual 47% maior e uma satisfação geral 52% maior com seus relacionamentos íntimos em comparação com mulheres que recebiam afeto físico apenas em contextos sexuais. Um segundo estudo do Departamento de Psicologia da Universidade de Toronto, publicado em 2021, confirmou que, em mulheres com mais de 50 anos, o afeto físico fora do quarto estimula diretamente a liberação de ocitocina, produzindo mudanças mensuráveis no desejo e na receptividade em poucas horas. Agora, por que isso importa para o que acontece entre vocês? Porque o corpo de uma mulher, pense nele como uma bateria de carga lenta que alimenta tudo o que se segue, requer um ambiente sustentado de ocitocina ao longo do dia antes que o desejo possa emergir totalmente à noite. Você não pode conectar na tomada às 10 da noite e esperar uma carga completa. O carregamento começa no café da manhã. Aqui está o que torna isso especialmente crítico para mulheres com mais de 50 anos. Após os 50 anos, o declínio do estrogênio reduz a sensibilidade basal dos receptores de ocitocina em aproximadamente 30%, o que significa que o afeto que antes produzia uma resposta rápida agora requer estímulos mais consistentes para alcançar o mesmo efeito. A biologia mudou. A maioria dos homens não mudou com ela. Aqui está o detalhe que a maioria dos homens erra completamente. Eles aumentam o toque físico apenas quando querem sexo.
As mulheres registram esse padrão instantaneamente, e isso treina o sistema nervoso delas para associar seu toque à obrigação, em vez de ao desejo genuíno. O toque deve ser consistente, sem pressa e inteiramente desvinculado de qualquer expectativa do que virá a seguir. Quando é assim, o efeito no desejo dela é extraordinário. Aqui está como fazer corretamente. Número 1. Inicie de 3 a 5 momentos de contato físico não sexual todos os dias. Uma mão no ombro dela, um abraço genuíno que dure mais de 3 segundos, sua mão encontrando a dela enquanto estão sentados juntos. Número 2. Não siga esses momentos com qualquer iniciação sexual por pelo menos na primeira semana. A desconexão da expectativa é o que faz funcionar. Número 3. Faça contato visual enquanto o faz. Uma pesquisa da Universidade de Genebra, em 2019, descobriu que o contato visual sustentado durante o toque físico aumenta a liberação de ocitocina em mais 28% em comparação com o toque sem ele. E aqui está sua dica de sinergia para esta. Combine o afeto diário consistente com a apreciação verbal, porque pesquisas da Universidade Estadual da Flórida demonstraram que as mulheres que recebem tanto o toque físico não sexual quanto a afirmação verbal específica de seus parceiros apresentam níveis de ocitocina 44% mais altos do que aquelas que recebem apenas um dos dois. De acordo com um estudo de 2022, envolvendo 800 mulheres de 45 a 70 anos. O número 5 é notavelmente poderoso pelo que constrói abaixo de tudo o mais. Mas o número 4 é onde as coisas ficam genuinamente revolucionárias. Vamos a isso. O número 4 surpreende quase todos os homens com quem falo, e a surpresa não é a informação em si, mas o número específico associado a ela. Um estudo de referência de 2016 do Archives of Sexual Behavior, analisando dados de mais de 52 mil adultos em todos os Estados Unidos, incluindo 14 mil mulheres de 45 a 75 anos, descobriu que apenas 18% das mulheres atingem o orgasmo de forma confiável apenas através da penetração, enquanto 36% requerem estimulação clitoriana externa e 46% relatam que o fator mais crítico em sua satisfação sexual é a quantidade de tempo sem pressa gasto na intimidade física antes do início da penetração. Um estudo separado da Universidade de New Brunswick, publicado em 2020 e acompanhando 3.400 mulheres com mais de 50 anos por 4 anos, descobriu que as mulheres nessa faixa etária precisam de uma média de 20 a 30 minutos de excitação física antes que seus corpos estejam fisiologicamente preparados para uma relação sexual confortável e prazerosa. No entanto, a duração média relatada das preliminares entre seus parceiros masculinos foi inferior a 7 minutos. Agora, por que isso importa para a experiência dela? Porque a excitação feminina, pense nela como uma fornalha que deve atingir a temperatura operacional antes de poder aquecer a casa inteira. Não pode ser apressada sem consequências. Quando o corpo de uma mulher não está totalmente excitado, as mudanças fisiológicas que tornam a relação sexual prazerosa simplesmente não ocorreram. A diferença entre uma experiência extraordinária e uma dolorosa ou profundamente insatisfatória é quase inteiramente uma questão de tempo. Aqui está o que torna isso especialmente crítico para mulheres com mais de 50 anos. Após a menopausa, a redução do estrogênio retarda a lubrificação vaginal e a preparação dos tecidos em aproximadamente 40%. O que significa que o processo de excitação fisiológica que antes levava 10 minutos, agora leva significativamente mais tempo. Isso não é uma preferência, é uma realidade biológica. E isso significa que a paciência não é apenas gentileza, é a coisa mais prática que um homem pode oferecer. Aqui está o detalhe que a maioria dos homens erra completamente. Eles interpretam a excitação mais lenta de uma mulher como desinteresse ou um sinal de que algo está errado. Essa interpretação faz com que os homens parem ou acelerem, o que é precisamente o oposto do que a ciência recomenda. A excitação mais lenta após os 50 anos é normal. Responder a isso com paciência e atenção sustentada é o que
transforma a experiência inteiramente. Eu tive um paciente, vou chamá-lo de Richard, 67 anos, um contador aposentado de Columbus, Ohio. Ele me procurou não por causa de si mesmo, mas porque sua esposa de 38 anos lhe disse que não ansiava mais pela intimidade, e ele estava arrasado. Ele era um marido genuinamente atencioso, carinhoso, mas ele nunca tinha entendido que as necessidades do corpo dela haviam mudado após a menopausa. Quando expliquei a fisiologia para ele, especificamente o tempo e a estimulação necessários, ele foi para casa e mudou sua abordagem inteiramente. Sua esposa ligou para o meu consultório 8 semanas depois. Ela disse que se sentia como uma mulher jovem novamente. Ela chorou durante a ligação. Richard me disse mais tarde que aquelas 8 semanas salvaram o casamento deles. Aqui está como fazer corretamente. Comprometa-se com um mínimo de 20 minutos sem pressa de atenção física antes de qualquer progressão para a relação sexual. Concentre-se especificamente no clitóris, o único órgão do corpo humano com o único propósito biológico de produzir prazer, e entenda que para a maioria das mulheres, isso não é suplementar a experiência. Para a maioria, é a experiência. Use pressão e ritmos suaves, sustentados e consistentes, e pergunte a ela o que parece melhor. Essa pergunta por si só, feita genuinamente, tem um efeito transformador. E aqui está sua dica de sinergia para esta. Combine as preliminares estendidas com o toque não sexual do número 5, porque as mulheres que recebem afeto diário consistente relatam que a excitação fisiológica começa até 60% mais rápido durante a intimidade, de acordo com a pesquisa do estudo longitudinal de 2018 do Instituto Kinsey sobre padrões de excitação feminina em parcerias de longo prazo. O número 4 é extraordinário, pelo que revela sobre a fisiologia feminina. Mas o número 3 é onde as coisas ficam verdadeiramente notáveis. Vamos a isso. O número 3 é algo de que você quase certamente já ouviu falar, mas prometo que nunca ouviu ser explicado da maneira que a pesquisa realmente descreve ou entendeu como isso molda completamente se uma mulher deseja ter intimidade com você. Um estudo de 2019 do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Colômbia acompanhou mais de 9.800 mulheres de 45 a 75 anos por 5 anos e descobriu que as mulheres que relataram sentir-se verbalmente não apreciadas ou não vistas por seus parceiros apresentavam níveis de cortisol 38% mais altos na hora de dormir e relataram um desejo sexual 61% menor do que as mulheres que se sentiam consistentemente valorizadas verbalmente. Um segundo estudo do Journal of Sex and Marital Therapy, publicado em 2021, e envolvendo 4.200 casais com mais de 50 anos, descobriu que o preditor mais consistente de desejo sexual feminino em relacionamentos de longo prazo não era a atratividade física, a frequência de iniciação ou mesmo a satisfação com o relacionamento de forma ampla. Era especificamente a experiência de sentir-se genuinamente desejada como pessoa, comunicada verbalmente e regularmente. Agora, por que isso importa para o que acontece no seu quarto hoje à noite? Porque o desejo de uma mulher, pense nele como uma chama que requer oxigênio consistente para permanecer viva, não é um fenômeno puramente físico. Está profunda e inseparavelmente ligado a quão segura, vista e valorizada ela se sente nas horas e dias antes do início da intimidade. Quando esse oxigênio está ausente, a chama não diminui gradualmente. Para muitas mulheres, ela se apaga. Aqui está o que torna isso especialmente crítico para mulheres com mais de 50 anos. Uma pesquisa da Divisão de Saúde da Mulher da Mayo Clinic, publicada em 2020, descobriu que as mulheres pós-menopausadas experimentam uma mudança significativa nos principais impulsionadores do desejo sexual, com a conexão emocional e o sentimento de ser genuinamente desejada, tornando-se os gatilhos dominantes para a excitação, superando a estimulação
estimulação puramente física em importância para mais de 70% das mulheres com mais de 55 anos. Isso não é sentimentalismo. Isso é neuroquímica documentada. Aqui está o detalhe que a maioria dos homens erra completamente. Eles acreditam que elogiar a aparência dela durante a iniciação sexual é equivalente a fazê-la se sentir desejada. Não é. Elogios baseados na aparência durante momentos de iniciação são registrados como instrumentais, são percebidos como um meio para um fim. O que produz desejo genuíno é a apreciação verbal específica e não instrumental, durante momentos comuns. Eu amo o jeito que você pensa. Ver você com os netos hoje, sinto muito orgulho de estar com você. Essas declarações, espontâneas, específicas e desvinculadas de qualquer agenda, são o que a pesquisa identifica como os ativadores mais poderosos do desejo feminino em mulheres com mais de 50 anos. Aqui está como fazer corretamente. Número 1. Identifique uma coisa específica que você genuinamente admira nela, sua mente, seu calor, sua força, e diga em voz alta, sem qualquer contato físico ou contexto sexual. Uma vez por dia. Número 2. Relembre uma memória específica dela que você ama e compartilhe com ela espontaneamente. A especificidade é o que faz a mensagem tocar o coração. Número 3. Durante a intimidade, fale. Diga a ela o que você sente, o que você percebe, o que você ama em estar perto dela. O silêncio durante a intimidade é um dos desejos não atendidos mais comumente relatados entre mulheres com mais de 50 anos. E aqui está sua dica de sinergia para esta. Combine a apreciação verbal com o afeto físico sustentado do número 5, porque a pesquisa do Instituto Semel de Neurociência da UCLA descobriu que as mulheres que recebem tanto apreciação verbal quanto toque físico não sexual mostram níveis de dopamina e ocitocina 55% mais altos do que aquelas que recebem apenas um deles, produzindo um estado de desejo que é autossustentável em vez de dependente da iniciação. Se você está achando isso valioso, e acredito que esteja, por favor, reserve 2 segundos agora mesmo. Clique no botão de se inscrever e dê um like neste vídeo. Eu lanço conteúdo de saúde feminina baseado em evidências especificamente para homens e mulheres com mais de 50 anos todas as semanas. E seu apoio é o que torna este trabalho possível. Agora vamos continuar porque estamos entrando no território mais crítico. O número 2 é aquele ao qual quero que você preste a maior atenção. O número 2 é algo que eu apostaria que você já faz ou tenta fazer durante a intimidade. Mas quase certamente não da maneira que realmente produz o que ela deseja. E a lacuna entre o que você pensa que está comunicando e o que ela está realmente vivenciando é maior do que a maioria dos homens imagina. Um estudo de 2022 do Instituto Gottman, envolvendo mais de 7.000 casais ao longo de um período longitudinal de 10 anos, descobriu que as mulheres que relataram que seus parceiros perguntavam ativamente o que elas gostavam durante a intimidade e ajustavam genuinamente seu comportamento com base na resposta, relataram uma satisfação sexual 58% maior, pontuações de intimidade emocional 49% maior, e tinham 3,4 vezes mais chances de iniciar o sexo por conta própria, em comparação com mulheres cujos parceiros presumiam que já sabiam. Um segundo estudo do Laboratório de Saúde Sexual da Universidade de Michigan, publicado em 2020 e acompanhando 2.600 mulheres de 50 a 72 anos, descobriu que o desejo não atendido mais comum, relatado por mulheres nessa faixa etária, não era um ato físico específico, era a experiência de ter um parceiro que perguntava, ouvia e ajustava. Agora, por que isso importa para o seu relacionamento? Porque o corpo dela e as preferências dela não são estáticos. Pense nisso como um cadeado de segredo, cuja sequência muda ligeiramente com o tempo. E o que funcionou há 5 anos, ou no ano passado, ou mesmo no mês passado, pode não ser o que o corpo dela precisa ou quer hoje. Presumir que você já sabe é o erro mais comum e dispendioso em relacionamentos de longo prazo. Aqui está o que torna isso especialmente crítico para mulheres com mais de 50 anos.
Após a menopausa, os padrões de sensibilidade, a pressão preferida e os gatilhos de excitação nas mulheres mudam significativamente. Áreas que antes eram altamente sensíveis podem tornar-se menos, e áreas anteriormente subestimadas podem tornar-se primárias. Essas mudanças são consistentes e documentadas. Elas também são inteiramente invisíveis para um parceiro que não pergunta. Aqui está o detalhe que a maioria dos homens erra completamente. Eles perguntam uma vez, no início do relacionamento, e consideram a resposta permanente. Ou perguntam durante a intimidade de uma forma que parece avaliativa em vez de genuinamente curiosa, o que encerra a conversa inteiramente. A pergunta deve ser feita fora do quarto, calorosamente, com abertura genuína e zero atitude defensiva sobre a resposta. Eu tive uma paciente, vou chamá-la de Margaret, 72 anos, uma enfermeira aposentada de Phoenix, Arizona. Ela me procurou após 29 anos de casamento, descrevendo silenciosamente uma vida íntima que parecia cada vez mais mecânica e distante. O marido dela não era rude. Ele estava simplesmente operando a partir de suposições feitas aos 40 anos que nunca haviam sido atualizadas. Ela nunca tinha dito a ele o que havia mudado, porque não queria ferir os sentimentos dele. Quando a encorajei a ter a conversa, com a linguagem específica que lhe dei, e quando o marido a ouviu e mudou genuinamente sua abordagem, ela descreveu os meses seguintes como os mais conectados que se sentira em mais de uma década. Ela me disse com lágrimas nos olhos: eu tinha me convencido de que era assim que o envelhecimento parecia. Eu não sabia que era algo que poderia realmente mudar. Nunca é tarde demais para perguntar. Nunca é tarde demais para ouvir. A ciência não tem limite de idade e a capacidade de intimidade genuína também não. Aqui está como fazer corretamente. Número 1. Escolha um momento calmo e não sexual. Um café da manhã, uma caminhada noturna e diga simplesmente: quero ter certeza de que entendo o que faz você se sentir bem agora. Podemos conversar sobre isso? Número 2. Ouça sem interrupção, sem defesa e sem girar imediatamente para a sua própria perspectiva. Número 3. Na próxima vez que tiverem intimidade, faça referência específica ao que ela lhe disse. Esse ato de lembrar e aplicar é o comunicador mais poderoso de desejo e atenção genuínos. E aqui está sua dica de sinergia para esta. Combine a comunicação aberta com as preliminares estendidas do número 4, porque a pesquisa do Estudo de Intimidade de Casais de 2021 do Instituto Kinsey descobriu que os homens que combinam verificações verbais com atenção física estendida produzem uma probabilidade 67% maior de orgasmo feminino e uma probabilidade 71% maior de iniciação feminina espontânea na semana seguinte. E agora chegamos ao número 1. A coisa mais impactante que uma mulher deseja durante a intimidade, aquela que une todos os outros elementos e multiplica cada benefício que descrevi hoje. Você está pronto? É a experiência de sentir-se completa, sem pressa e especificamente desejada. Não apenas pelo seu corpo, mas por quem ela é. Comunicada através da presença. O número 1 é algo que 69% das mulheres em relacionamentos de longo prazo, com mais de 50 anos, dizem que seus parceiros nunca fizeram de forma consistente. E, no entanto, é a coisa que as mulheres descrevem, estudo após estudo, como a mudança transformadora mais significativa em sua experiência íntima. Um estudo de coorte marcante de 2021, do Instituto Kinsey, acompanhou mais de 16 mil mulheres, de 45 a 80 anos, ao longo de 12 anos, e descobriu que as mulheres que relataram que seus parceiros estavam totalmente presentes durante a intimidade, o que significa sem distração, contato visual sustentado, envolvimento verbal e atenção sem pressa, especificamente as respostas dela, relataram uma satisfação sexual 63% maior, taxas 71% menores de esquiva sexual, e descreveram suas vidas íntimas como as mais gratificantes de qualquer estágio de seu relacionamento.
Um segundo estudo do Centro de Pesquisa de Compaixão e Altruísmo de Stanford, publicado em 2022 e envolvendo 5.400 casais com mais de 50 anos, descobriu que a prática do contato visual, sustentado durante a intimidade física, aumentou os níveis de ocitocina nas mulheres em uma média de 42%, aprofundou as pontuações de vínculo emocional em 58% e foi o preditor mais consistente de uma mulher se sentir genuinamente desejada em vez de meramente engajada fisicamente. Um terceiro estudo do Relatório Global da Organização Mundial da Saúde sobre saúde e bem-estar sexual, lançado em 2021, identificou a presença emocional e o sentimento de ser individualmente vista durante a intimidade como a principal necessidade sexual não atendida entre mulheres com mais de 50 anos globalmente, excedendo a frequência do sexo, a técnica física ou a duração como o fator dominante na satisfação sexual feminina. Agora, por que isso importa tão profundamente? Porque a experiência de intimidade de uma mulher, pense nela como uma performance ao vivo que só se torna extraordinária quando ambos os artistas estão totalmente no palco, é inseparável de sua experiência de ser testemunhada. Quando a atenção de um homem é parcial, apressada ou genérica, o corpo e a mente de uma mulher registram isso imediatamente. A excitação recua, o desejo diminui. E ela pode continuar participando enquanto se sente fundamentalmente sozinha. Presença total, contato visual, o nome dela, sua voz, sua atenção total nela especificamente, é o único ambiente no qual tudo o mais nesta lista se torna exponencialmente mais poderoso. Aqui está o que torna isso especialmente crítico para mulheres com mais de 50 anos. Uma pesquisa do Departamento de Psiquiatria da Universidade da Califórnia, em São Francisco, publicada em 2020, descobriu que as mulheres pós-menopausadas mostram um aumento de 45% no processamento emocional da intimidade, o que significa que seus cérebros são mais sensíveis, não menos, ao fato de um parceiro estar verdadeiramente presente ou apenas fisicamente lá. A dimensão emocional do sexo torna-se mais importante após os 50, não menos. E, no entanto, a maioria dos homens nunca ouviu isso. Aqui está o detalhe que a maioria dos homens erra completamente. Eles acreditam que presença significa não estar no celular. Presença é muito mais específica do que isso. Significa manter contato visual por períodos sustentados durante a intimidade. Significa dizer o nome dela. Significa fazer observações verbais, não falas ensaiadas, mas reconhecimentos genuínos e específicos dela, naquele momento. Você é extraordinária. Estar com você assim, não há mais nada. Estas não são performances, são convites para o sistema nervoso dela chegar plenamente. Eu tive uma paciente, vou chamá-la de Dorothy, 69 anos, uma professora aposentada de Seattle, Washington. Ela me procurou silenciosamente arrasada, convencida de que seu marido de 42 anos não a queria mais verdadeiramente, embora ele iniciasse a intimidade regularmente. Ela disse que se sentia invisível nos momentos que deveriam fazê-la se sentir mais vista. Ela não conseguia explicar. Quando descrevia pesquisa sobre presença especificamente, o contato visual, o envolvimento verbal, a atenção sem pressa, ela reconheceu imediatamente o que estava faltando há anos. O marido dela, quando ela compartilhou isso com ele, ficou genuinamente atordoado. Ele não sabia. Ele mudou. Em um mês, Dorothy descreveu algo que não sentia há mais de uma década. A sensação de ser verdadeiramente desejada, não apenas tocada, desejada. Ela me disse, eu pensei que a intimidade piorar era apenas o que envelhecer significava. Eu não tinha ideia de que era algo tão específico e tão corrigível. Se este vídeo ajudou você, por favor, inscreva-se neste canal e compartilhe-o com alguém que ama alguém. Um irmão, um amigo, um homem em sua vida que merece entender isso. Você pode estar dando ao relacionamento deles um presente que eles não sabiam ser possível. E agora, eu quero ouvir de você.
Qual dessas 5 coisas você vai fazer de diferente a partir de hoje à noite? E honestamente, alguma mulher que você ama já tentou lhe dizer algo sobre o que ela precisava e você não entendeu totalmente até mais tarde? Deixe sua resposta nos comentários agora mesmo. Eu leio cada uma delas. Vejo você no próximo vídeo.